O domo. O domo é uma cúpula protetora que se estende nos céus, cobrindo toda a extensão da Terra plana. Ninguém sabe ao certo do que é feito, mas sabe-se que é sólido, transparente e impenetrável. Ninguém pode atravessá-lo, como também nada pode vir de fora da terra e passar por ele. É muito provável que ele exista para proteger a Terra, bem como para preservar o seu ecossistema. O domo foi descoberto em 1920 com as expedições do Reino Unido realizadas na Antártida. Mas foi a partir de 1945 que pôde ser melhor pesquisado com as expedições do almirante Byrd. Neste mesmo ano de 1945 foi fundada a ONU, Organização das Nações Unidas, que, dentre outras questões, teve o objetivo de reunir esforços para a exploração da região que abrigava a base do domo. Depois da primeira expedição, foram feitas ainda mais duas grandes operações militares na região, e uma delas com o objetivo específico de tentar romper ou atravessar o domo. 13 anos depois, em 1958, os Estados Unidos fundou a NASA para efetuar então a exploração da superfície mais alta do domo. 3 anos depois, constatando de fato que o domo era intransponível, foi estabelecido então o Tratado da Antártida, em 1961. Que, dentre outros objetivos, visava proteger a região e impedir que novas explorações fossem feitas sem a autorização da ONU, que ocultou essa descoberta do mundo e continua fazendo isso até os dias de hoje. Por que a ONU ocultou a existência do domo? Grandes interesses políticos, religiosos e financeiros levaram as Nações Unidas a esconder a descoberta do domo. A questão política. O tema principal da época era sobre a corrida espacial e a maioria dos governos dos países filiados à ONU disputavam eleições com promessas relacionadas a este assunto. Muitas pessoas estavam ansiosas pelos resultados dessas explorações espaciais. O político John Kennedy, por exemplo, investiu pesado em seus discursos na campanha presidencial, fazendo grandes promessas sobre a conquista do espaço. É evidente que tais promessas não poderiam ser cumpridas por causa do domo, mas a campanha política deu resultado e ele se tornou o 35º presidente dos Estados Unidos. A questão religiosa. A crença e a base religiosa sobre o domo é essencialmente de origem judaico-cristã, revelada no Torá e na Bíblia. Nem todos os países fundadores da ONU comungavam com a mesma religião. Inclusive, a Rússia, uma das maiores potências já naquela época, era ateísta. Desta forma, o domo não poderia ser revelado ao mundo por conta da diversidade das crenças e religião, e se manteve assim em segredo até os dias de hoje. A questão financeira.
Muito dinheiro de diversas fontes já estavam sendo usados para os projetos da corrida espacial. Em muitos países, esses projetos eram financiados por grandes corporações. Não era possível simplesmente dizer de uma hora para outra que existia um domo e que este domo os impedia de ir ao espaço. Com certeza, seria desastroso para os negócios em geral. Daí mais um motivo de abafar e manter em segredo a maior descoberta de todos os tempos. As águas acima do domo. Na Bíblia encontramos a descrição das águas acima do domo. Veja: "E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi." Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja também no livro de Salmos: "Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus." Salmos 148, versículo 4. O livro de Gênesis descreve também que em dado momento da história, na ocasião do dilúvio, essas águas que estavam acima do domo desceram sobre a terra em forma de chuvas torrenciais. Veja: "No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites." Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. A citação do livro de Salmos descreve as águas sobre o domo, porque foi inspirada, evidentemente, no livro de Gênesis. E o interessante é que o livro de Gênesis, na época em que foi escrito, já havia ocorrido o dilúvio. Mas a prova final para se resolver esta questão está no livro de Apocalipse, onde demonstra não existir mais as águas sobre o domo. O texto fala sobre a ocasião da vinda do Messias sobre a terra. Nesse momento, o domo vai se abrir para ele passar juntamente com os seus anjos. Veja o que está escrito: "E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares." Apocalipse capítulo 6, versículos 13 e 14. Observe que o domo se abre, estrelas caem do céu, terremotos ocorrem, mas nada fala sobre a água caindo do céu. Por que será? É evidente que as águas que estavam em cima do domo não mais estão lá. Elas desceram por ocasião do dilúvio. Aliás, existe uma promessa de Deus que diz que não haveria mais inundação de águas, como houve no dilúvio. Veja o que diz a Bíblia: "Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra." Gênesis capítulo 9, versículo 11. Entretanto, embora saibamos que as águas não estão mais acima do domo, as evidências apontam que em seu redor ainda existe muita água.